Muitas das vezes a gente falha achando que todo mundo sabe de tudo, né? Então, nem todo mundo sabe de tudo. O Bispo Tito, eu sempre digo para ele que ele é também pastor desta igreja, que esta igreja está debaixo da sua direção, do seu ministério. Mas o Bispo Tito é um autor de vários livros e eu até fiquei surpreso, me lembrei disso. A gente às vezes se esquece disso, né? De divulgar. O Bispo Tito, ele não tem como, assim, a sua primeira coisa, o ser escritor, ele não depende, não vive da venda dos livros, mas nós temos aqui na livraria alguns livros do Bispo Tito. Interessante que nós não temos o último, que é a Mudança de Hábito, foi o último livro que o Bispo escreveu. Nós tínhamos uma quantidade aqui, não tem mais esse livro, mas tem alguns outros livros do Bispo Tito na livraria, que é o Silêncio das Mãos, livro fantástico. Recentemente, aqui na igreja, eu usei esse livro para pregar para alguns pontos num sermão sobre o silêncio das mãos. Tem um livro, Como Vencer as Difíceis Tarefas da Vida, também está aqui na nossa livraria. E tem um livro menor, mais anterior, que é o Volte para Casa, Alguém Está à Sua Espera. Tem outros livros do Bispo Tito lá na livraria. Então, se você quiser aproveitar a presença do Bispo Tito aqui e levar mais um material que saiu da inspiração desse servo de Deus, na livraria está à sua disposição. Vamos ficar de pé, vamos receber o Bispo Tito com honra e alegria. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, queridos. Antes de você ocupar o seu lugar, eu gostaria que você repetisse comigo uma frase, que na verdade é mais uma pergunta, que deve permear sua mente aí durante esses minutos, ocupar o seu coração, para que a gente possa, no final do nosso encontro, entender por que razão nós devemos responder bem a esta questão. Diga comigo assim: qual é a minha árvore? Outra vez, bem alto. Qual? Amém. Guarde essa pergunta aí no seu coração e abra comigo em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu quero ler estes 10 primeiros versículos deste texto que já é muito conhecido, mas que traz para nós hoje uma experiência para que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia. Como é que é a mesma pergunta? Qual é a minha árvore? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E que todos digam
Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Essa é uma palavra abençoada, que Deus nos ajude a interpretar aquilo que o Espírito colocou no nosso coração de uma forma bem clara. Eu não sei se você já leu, o bispo estava falando sobre livros, o livro Uma Vida com Propósito, que foi escrito também juntamente com o livro Uma Igreja. Aliás, o primeiro livro foi Uma Igreja com Propósito, escrito por Rick Warren, um dos pastores americanos. E este livro vendeu milhões. O meu vendeu, acho que 16. Ele vendeu milhões de exemplares, a ponto do autor dispensar os direitos autorais. O último direito autoral que eu recebi de uma das editoras que publicaram um dos meus livros, acho que foi R$2,50, né? R$2,50, ou foi 17? R$11,58, que eu coloquei na poupança. Veja que escrever livro dá um lucro muito grande, né? Pois bem, o Rick abriu mão dos direitos autorais e disse: é muito dinheiro para eu viver. Eu vou viver com o dízimo das vendas dos livros. E deu tudo para a igreja. E esse livro teve uma repercussão tão grande que eu tive o privilégio na primeira edição de colocar lá não sei o nome, mas na contracapa eu fiz lá uma observação a respeito do livro. Foi publicado pela editora Vida. Esse livro chegou às mãos do presidente lá dos Estados Unidos, porque Rick Warren, durante aquele período áureo da igreja, ele foi convidado várias vezes a ir à Casa Branca para orar lá com o presidente. E tornou-se, obviamente, um best-seller muito importante. Interessante que é um livro comum, escrito numa linguagem comum, né? Mas de uma importância assim, muito grande para quem deseja alcançar algo mais. Quantos aqui querem alcançar algo mais na vida? Digam amém. Eu penso que todos nós. Mas há uma situação que a gente precisa analisar. Você já pensou seriamente qual o propósito da sua vida? O livro fala, uma vida com propósito. Será que você já parou para pensar qual o propósito maior da minha vida? Assim como eu disse hoje pela manhã, que é difícil nós olharmos para o nosso mundo interior, também poucas são as pessoas que conseguem responder com clareza a esta pergunta: qual o propósito da minha vida? Afinal de contas, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de tudo aquilo que eu realizo, construo, que eu tomo posse? Qual o sentido de tudo isso? Muitas vezes em nossas mensagens, quando a gente fala sobre vida, nós temos sempre assim o hábito de citar essa música do Zeca Pagodinho. Aliás, eu lembrei hoje pela manhã. E parece isso ser mais uma piadinha, uma brincadeirinha, mas eu não sei se você já parou para pensar na letra, ou pelo menos numa das estrofes desta música. Eu já passei por quase tudo na vida, diz ele. Eu já passei por quase tudo na vida. Em matéria de guarida, espero a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Pense um pouquinho no que esse autor escreveu, esse músico. Eu já passei por quase tudo nesta vida em matéria de guarida, de sofrimento, de dor. Eu espero a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas de um coração nobre. Foi assim que Deus me fez. Então, deixa a vida me levar. É muito interessante olhar para essa composição, essa música, e trazê-la para a nossa vida diária, porque muitos de nós estamos nos enquadrando aqui: deixa a vida me levar, está tudo bem, eu estou muito bem. A verdade, queridos, é que nós, quando eu digo nós, eu falo lato sensu, todos nós, entramos numa máquina em movimento e nós não sabemos como pará-la. A vida
parece uma esteira, e nós entramos nessa esteira, e a gente não sabe como sair dela. A vida está se acelerando a cada dia, a velocidade está aumentando a cada dia, e nós não estamos tendo condições, nem físicas nem espirituais, de nos manter no ritmo que a vida está nos impondo. Você sabe que há poucos anos, não faz muito tempo não, nós conseguíamos realizar várias tarefas no dia, cumprir vários compromissos num dia só. Hoje, não só nos grandes centros, mas em quase todas as cidades, a gente não está conseguindo realizar mais quase nada. Quem consegue, eu fico imaginando os vendedores, que são obrigados a visitarem muitos clientes. Eu estava num consultório médico, recentemente, entrou um desses propagandistas, conversando com o atendente lá, ele disse: hoje eu estou totalmente perdido, eu tenho que visitar, aí ele citou lá um número, que eu não me recordo, de consultórios, e eu não consegui fazer. O dia está terminando, eu tenho ainda uma tarefa, uma meta para cumprir. É muito complicado, queridos. Hoje o tempo está passando mais rápido do que nós gostaríamos que passasse. Se você não acredita, eu disse hoje pela manhã, eu já fui jovem, e hoje eu olho para a minha idade e digo: meu Deus, passou muito rápido, eu nem senti o sabor da vida ainda, né? Eu já estou quase que apagando a velhinha, né? O bispo hoje falou aqui um termo de manhã, garotão, né? Eu cheguei lá no congresso, semana passada eu estava em Anápolis, pregando um congresso de pastores, e quando o pastor, eu cheguei lá com o bispo Antônio, ele olhou para mim assim e disse assim: mas eu esperava um senhor, uma pessoa idosa. Ele disse para mim, eu disse: qual o problema de vir um jovem? Não? Ele disse: não, mas a sua foto está muito estranha, nós colocamos uma foto no folder. Eu disse: qual é o problema? Mas o original está bem melhor. Eu disse: graças a Deus, querido. Não? Mas ele disse aqui um garotão, só que é um garotão velho, não? Porque existe garotões velhos também, não é? E nós somos um deles. Mas você já percebeu que a gente não está conseguindo? No tempo dos meus pais, queridos, quando se falava em um ano, era muito tempo, mas muito tempo. Não, daqui a um ano, meu Jesus, daqui a um ano. Hoje, nós compramos produtos em 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque a gente sabe que passa rápido demais. O tempo está voando, né? E nós precisamos atentar para isso, para não cairmos na música do nosso querido Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Não. Infelizmente, muitos de nós têm perdido o melhor da vida. Você sabe qual é o melhor da vida? É viver. Mas não viver de qualquer maneira. Pois quem apenas vive simplesmente numa sucessão de dias, numa contagem de anos. Não é isso que Deus preparou para nós, queridos. Deus preparou muito mais para mim e muito mais para você. Qual foi a pergunta que eu fiz no início? Guarde isso. Nós temos que entender que a vida, ela é formada por altos e baixos. Tem momentos que nós conquistamos vitórias, tem outros que nós caímos em derrotas. Tem momentos que nós estamos com saúde, tem momentos que nós estamos doentes, tem momentos que nós estamos alegres, tem momentos que nós estamos tristes. A vida é um traçado eletrocardiográfico. Tem ondas que sobe e desce, sobe e desce. E nós precisamos atentar para isso, porque viver não é fácil. Me lembro da poesia de Francisco Otaviano, em que ele, ao poetizar a vida, ele disse: quem passou pela vida em branca nuvem, em um plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida, diz ele, não sofreu. Ele diz assim: foi espectro de homem, não foi homem. Apenas passou pela vida, mas não viveu. Por quê? Porque vida tem sofrimento, vida tem dores. Hoje eu falei sobre a importância de nós sentirmos dores. A vida tem esses altos e baixos, e nós precisamos de entender como é possível superar, viver acima destes problemas. Hoje, até mesmo os períodos de férias
já não conseguem mais trazer aquele descanso que nós necessitamos. Tem pessoas que chegam de férias e precisam de férias para descansar das férias. Quantas viagens eu fiz ao exterior de férias? Chegava e dizia, agora eu preciso de férias. Não estava aguentando de cansaço, né? De estresse, de viagem, né? Hoje nós estamos vivendo numa turbulência tão grande que quando a gente chega na igreja, senta, é uma oportunidade singular para Deus nos falar, para a gente aquietar o coração, ouvir de Deus como é possível mudar essa situação. Você deve saber que todos nós somos dirigidos, ou pelo menos impulsionados por uma força que os olhos não veem, como eu disse hoje pela manhã, mas que essa força, ela existe. E é preciso que nós definamos qual é o propósito, para onde essa força está me empurrando. Você sabe que o desespero de muitos, até de crentes, não é causado pelas ausências de valores. O desespero de muitos não é pela falta de recursos. O desespero é o resultado de uma vida sem direção, sem rumo, sem destino, sem propósito, sem um alvo, sem uma meta. O desespero de muitas pessoas é que estão respirando, mas não estão vivendo. Estão apenas sobrevivendo. E sobreviver não é viver, queridos. Sobreviver é depender de um pão, né? Como diz o texto, pão nosso de cada dia. É depender desse pão até que o pão se acabe, né? É depender do queijo até que o queijo desapareça, né? Tem pessoas que não estão vivendo. Quando eu olho para a experiência desse homem Zaqueu, esse texto que nós lemos, e para mim ele é muito relevante, na medida em que ele nos revela como é importante eu estabelecer um alvo, um projeto, um propósito de caminhar rumo a uma mudança de vida. Se eu estou falando para pessoas aqui esta noite, que estão satisfeitas com a vida, eu estou falando para um deserto. Eu quero falar para você que tem um desejo sincero, honesto e um desejo grande de mudar de vida. Mesmo que a vida esteja bem. Mas Deus não tem uma vida apenas boa, Deus tem uma vida excelente para todos nós. E nós que somos da igreja precisamos de olhar, estender os nossos olhos, olhar com o coração e descobrir, na verdade, qual é a vida que Deus tem nos dado. Eu tenho que definir um propósito para mim. Se eu perguntasse agora quantos gostariam de mudar a qualidade de vida, se eu perguntasse quantos gostariam de dar um basta a essa mesmice, a essa rotina, a essa falta de algo, eu creio que muitos levantariam as mãos, inclusive eu. Por quê? Porque por mais que a gente tenha, ainda há um vazio, a gente sente que está faltando algo. É interessante olhar para Zaqueu e perceber que Zaqueu não viveu uma vida miserável. Porque quando a gente fala de mudança, a gente só pensa assim, não, então porque eu estou pobre, eu quero mudar para um status melhor, eu quero ser rico. Não estou falando disso. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem que tinha uma posição, não viveu uma vida miserável, difícil, limitada. Não lutava todos os dias para levar o pão para sua casa, não. Durante as últimas greves lá em São Paulo, a cidade parou realmente. Muitas pessoas sofreram em razão disso. E estava vendo uma das reportagens da dificuldade das pessoas pegarem condução para irem ao trabalho. Mas uma delas disse para o repórter o seguinte, né, que ela estava encontrando muitas dificuldades, mas o problema não era apenas esse. É que ela estava gastando dinheiro extra, usando as vans particulares lá, para chegar ao trabalho. E ela disse, e isso vai fazer falta no final do mês para mim. Há pessoas que estão contando os cruzeiros, né, os reais, as moedinhas para viverem. Quando a gente olha assim, essas pessoas estão sobrevivendo, estão lutando para manter o seu padrãozinho ali num equilíbrio. Olhe para Zaqueu. O texto nos diz que Zaqueu era um homem, era maioral ou chefe dos publicanos e era um homem rico.
homem cheio da grana, influente. O que não faltava para Zaqueu, queridos, eram os recursos. Já foi comprovado que mesmo que uma pessoa tenha alcançado um sucesso na vida, mesmo essa pessoa podendo escolher o restaurante que quer comer, o lugar que quer viajar para passar as suas férias, mesmo que essa pessoa tenha toda a liberdade de escolher o carro que quer comprar, isso já foi provado, mesmo assim, há muitas pessoas vivendo uma vida incompleta. Sentem que alguma coisa ainda está faltando. Tem tudo e ao mesmo tempo ainda sentem falta de alguma coisa. Isso porque o ter não atende a certas necessidades da alma, não atende a certas necessidades do coração. Por isso esse texto aqui tão pregado, tão estudado, tão comentado, traz para nós lições importantíssimas. E a primeira delas que eu quero mencionar, primeira lição que esse texto, pelo menos dentro dessa visão que estou tendo, traz para nós, é a seguinte: qual a distância que estamos dispostos a percorrer para alcançar o verdadeiro sentido da vida? Eu vou repetir. Qual a distância que você está disposto ou disposta a percorrer para você alcançar um novo nível de vida? O versículo 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, diz o texto, por ser ele de pequena estatura. Há duas situações aqui. A primeira delas, duas situações que distanciavam Zaqueu do seu propósito. Porque Zaqueu tinha um propósito. Ele estabeleceu um alvo na sua vida. Ele estabeleceu uma meta. Ele disse: não, eu preciso realizar uma tarefa, eu vou fazê-la. Qual a distância que o separava desse propósito? O texto nos diz que a primeira era a sua estatura. Mas isso para mim não significa muito. Porque muitas pessoas têm uma estatura baixa e vivem vidas normais. O próprio Zaqueu conseguiu tudo. Conseguiu ser um maioral, conseguiu ser rico com a estatura que tinha. Então o ser baixo não tinha nenhum significado. Não era problema necessariamente para ele. No contexto de conquistar a vida, ele conquistou tudo tendo aquela estatura baixa. Mas uma segunda dificuldade se apresenta aqui, e que fez toda a diferença. Diz o texto que havia uma multidão de pessoas cercando Jesus. Aí a estatura pesou. Aí o tamanho de Zaqueu teve, obviamente, uma razão de ser. E aí entra a pergunta: o que fazer? Como vencer essa barreira? Porque, ouça isso, sempre vai haver uma multidão de problemas à sua frente. Infelizmente. Sempre vai haver uma multidão de situações complicadas à sua frente. Quando você se propuser a buscar uma outra qualidade de vida, você vai ter que enfrentar situações complicadas. Você vai ter que definir realmente o que você quer. Para Zaqueu, essa multidão de pessoas dificultou a conquista do seu propósito. Ele havia definido alguma coisa na sua vida. Para mim e para você, obviamente, as barreiras podem ser diferentes. Talvez não uma multidão, mas elas acabam bloqueando o meu projeto de alcançar algo novo. E eu tenho lutado com Deus. Hoje pela manhã, eu citei assim rapidamente, que estou repetindo mentalmente, a todo momento, a toda hora que me lembro, a oração de Jabez. Estou repetindo essa oração, porque eu preciso de algo novo. Se você diz: mas bispo, o irmão tem tudo, é verdade. Não tem me faltado conforto na vida, pelo contrário, gozo de saúde, não tomo remédios para cuidar disso, daquilo, não. Chego até a fazer academia, uma vez por mês, mais fácil.
Está tudo bem, mas eu quero. Tem um propósito, e eu estou repetindo essa oração. Jabez diz: abençoe-me, Deus. Ó Senhor, abençoe a minha vida. E há um texto que diz: abençoe imensamente a minha vida. Amplia as minhas terras, o espaço das minhas terras. Leia depois, 1 Crônicas, lá você vai ver esse texto lá registrado. Né? Ele pede a Deus: põe as tuas mãos sobre a minha vida. Eu tenho pedido: Senhor, põe as tuas mãos. Eu quero realizar esse propósito antes de eu partir. Vai demorar, mas eu quero realizá-lo. Eu quero ver algo acontecendo na minha vida. Zaqueu, queridos, tinha uma multidão que o impedia de enxergar isso. Hoje, nós enfrentamos tantas situações adversas, até mesmo situações que são nossas. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo: eu não tenho vontade de fazer isso. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela chegou a manifestar: eu não tenho nem vontade mais de viver. Quando a gente chega num estado desse, é porque algo realmente está faltando. Eu não tenho vontade disso, eu não tenho vontade daquilo. Essa expressão "eu não tenho vontade" funciona como um cadeado, ela fecha todas as possibilidades. Ela prende a pessoa numa situação talvez muito mais difícil do que a pessoa estava. Zaqueu, eu volto a insistir, tinha tudo e não tinha nada. Tinha tudo para viver uma vida, mas sentia que faltava algo maior. E o problema é que para romper essa vontade, para romper essas barreiras, nós precisamos de um esforço muito grande. Aliás, tudo na vida espiritual tem que ser conquistado com esforço. O próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não há nada fácil, não há nada cômodo na vida espiritual, é uma batalha constante. Né? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que as pessoas que conquistaram algo, o fizeram através de um grande esforço, de um grande sacrifício. E a pergunta que eu faço é: qual é a distância que você tem que percorrer? Porque diz o texto aqui, então correndo. Eu não sei quanto tempo ele correu, qual a distância que ele percorreu, mas essa distância, seja ela de um passo, de 2, ou de 1 metro, ou de 10 metros, foi vencida. E é essa distância que eu quero que você entenda, que precisa ser vencida por você, se você quer conquistar uma outra qualidade de vida. Qual é o esforço que você precisa despender para sair desse estado de inércia, dessa sua situação muitas vezes complicada, difícil, talvez não material, talvez não de saúde, talvez não emocional, mas dentro do seu coração há alguma coisa que grita que está faltando algo, você precisa de algo. Há uma distância que nós temos que vencer, queridos, e precisamos fazer isso na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Não vamos conquistar isso sem esforço, sentados, acomodados, não. Zaqueu poderia ter ficado lá na sua coletoria, lá no seu trabalho, né? Poderia até mandar um recado como outros mandaram: manda Jesus vir aqui, eu preciso falar com ele. Não teve lá um centurião que pediu que Jesus fosse à sua casa? Não foi um grupo lá falar com Jesus? Vai lá visitar, ele é um homem bom, ele ajuda a nossa sociedade. Zaqueu poderia ter feito isso? Não, ele venceu uma distância. Ele venceu um espaço para mudar algo na sua vida que ele sentia que estava faltando. Há uma segunda lição aqui, que é óbvia. Ele estabeleceu uma escala de valores na sua busca, na conquista de um propósito maior para a sua vida. De um lado, ele tinha sua posição, sua riqueza, seu poder. Do outro, havia um homem que poderia acrescentar algo muito mais precioso do que tudo aquilo que ele tinha. De um lado, ele estava na sua posição. Do outro, um homem que estava se aproximando e que tinha todo o poder para mudar radicalmente a sua vida. Ele estabeleceu uma prioridade. Jesus disse: olha, gente, se vocês querem viver bem, busquem em primeiro lugar o reino. Está lá no Sermão da Montanha.
Porque todas estas coisas, comida, bebida, roupa, tudo isso vai ser acrescentado. Essas preocupações da vida, elas vão serem saciadas através de uma prioridade, buscar o reino. E para fazer a escolha certa, você precisa definir se de fato quer mudar o seu estilo de vida. Se você não quer, se você está contente com o que tem, eu tenho um conselho para você: continue fazendo o que você está fazendo, mas que você vai ficar privado de uma vida melhor, com certeza. A decisão é sua, já não é mais de Jesus. É você que tem que definir, é você que tem que estar disposto, disposta a conquistar esta árvore. Qual é a sua árvore? Qual é a minha árvore? Zaqueu priorizou a árvore como meio de conhecer Jesus. Ele fez o que ninguém havia feito até aquele momento. Ele quebrou protocolos, ele se expôs ao ridículo, ele agiu, quem sabe, como uma criança. Mas Zaqueu sabia que precisava fazer algo diferente para conquistar o seu objetivo. E qual era, queridos, o objetivo de Zaqueu? Qual era? Ele queria, a princípio, ver Jesus, só ver. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Não sei se ele tinha outras intenções, mas pelo menos ele disse: não, eu quero ver esse homem. Eu quero enxergar, talvez enxergá-lo de uma forma um pouquinho diferente. Correu, passou adiante e subiu a essa figueira brava, a esta árvore, a este sicômoro. Mas ele foi além, muito além. E eu quero dizer para você que quando você resolve romper com a distância que separa a sua vida de um projeto maior, algo maior vai acontecer com você. Quando você toma uma atitude, uma decisão: eu quero melhorar a minha vida. O homem era rico, o homem era poderoso, o homem era influente, o homem era até temido por muitas pessoas, em razão da sua função, mas ele disse: não, eu preciso de algo maior. Interessante que o texto diz que Zaqueu não apenas viu Jesus, não foi apenas uma visão. Diz-nos o texto que ele assentou-se com Jesus e ceou com Jesus. E queridos, foi naquela refeição, naquela mesa, que Zaqueu alcançou o seu propósito, porque ele não foi em busca de Jesus para solucionar um problema material. Ele não buscou Jesus porque estava doente. Ele não buscou Jesus porque havia brigado com a sogra. Ele não buscou Jesus por nenhuma outra razão. Ele buscou Jesus porque dentro do coração dele havia um anelo maior, um desejo maior, uma vontade maior. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero experimentar um pouco desse homem. O que esse homem pode fazer na minha vida? Se você hoje não está vivendo a plenitude de vida que Deus preparou para você, com certeza você precisa de uma árvore. Se você não está vivendo uma vida espiritual à altura do que Deus preparou, você precisa de uma árvore. Se a sua vida espiritual está acomodada a frequentar igrejas, mesmo de manhã e de noite, terça e quinta, fazer parte dos trabalhos paralelos, talvez você vá viver assim muito bem, mas não vai sentir aquele gozo, aquela alegria, aquela mudança que acontece quando Jesus entra de fato no coração e diz: olha, eu tenho algo muito maior para você. Se você hoje escolher uma árvore, você vai ter a oportunidade de, através dessa árvore, enxergar melhor o que Deus tem preparado para a sua vida. Quando você sobe numa árvore, literalmente você tem uma visão. Quando você sobe numa árvore espiritualmente, você tem uma outra visão de Deus. Eu gosto quando tenho oportunidade de estar quieto, calmo, sem nem mesmo Bíblia perto de mim, e que eu paro e fecho os meus olhos e começo a pensar na possibilidade de Deus estar ali olhando para mim. Há um gozo no coração, há alguma coisa nova. E quando eu saio desses momentos, muitas vezes sentado ali, antes
deprimido, triste, preocupado, com muitas dificuldades, quando eu saio daquele momento, que são raros, porque a gente está numa esteira que nos empurra e a gente não tem muito tempo para parar. Mas quando eu saio dali, eu saio com o meu coração tão tranquilo. Eu digo, não, eu tenho que acreditar que Deus tem algo maior para a minha vida. Eu tenho que acreditar que esta árvore, ela me vai fazer enxergar melhor. Você precisa, querido e querida, romper com todas as barreiras. Você precisa olhar novamente para ver como é que Jesus é. Eu tomei um propósito de ler todas as noites. Estou falhando agora porque deixei o livro em casa. Todas as noites eu leio uma porção de um livro chamado Imitação de Cristo. Um dos livros mais antigos e mais lidos depois da Bíblia. Imitação de Cristo. São reflexões, são orientações. E tem me feito tanto bem aquilo. São difíceis elas de serem colocadas em prática. Como foi difícil para esse homem subir a uma árvore. Como foi difícil para ele tomar uma atitude como esta. Mas ele teve uma visão completamente diferente. Porque subir para Zaqueu e subir para mim, subir para você, significa ter uma disposição acima do normal. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? A conquistar algo mais de Deus? Ou será que a vida espiritual é só isso que nós estamos vendo? É só cantar, louvar, dançar, vir à igreja, ver os amigos, voltar para casa e cair outra vez nesse inferno que está do outro lado, nos aguardando, essas lutas tremendas? Será que é só isso? Não, Deus tem muito mais. Se não tivesse, Jesus não faria o que fez. Então subir tem que ter essa disposição de olhar os desafios como oportunidades dadas por Deus. Quando você sobe na sua árvore, quando você enxerga Jesus de uma forma diferente, você está vendo oportunidades. Deus está abrindo portas que talvez os seus olhos físicos não estejam vendo, mas os olhos do coração percebem quando Deus está lá dentro. É Ele quem mostra para você, Ele quem revela para você. Subir nessa árvore é ter uma disposição de dizer para você mesmo, olha, nessa altura eu vou enxergar além dos problemas, das crises, das dificuldades que estão orbitando a minha vida. Eu vou acreditar que a vida vai mudar, porque eu estou sentado à mesa com o meu Senhor. Há uma árvore, queridos, à nossa espera. Todos nós temos uma árvore que nos convida a subir mais. Paulo diz assim, buscai sempre as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Coloque os pensamentos lá no alto, onde Ele vive. E você vai verificar que na sua vida terrena as coisas vão mudar radicalmente. Zaqueu desceu rápido, entrou em casa, sentou-se com o Senhor e de repente a sua vida mudou tanto que ele toma uma atitude que não lhe foi pedida. Jesus não pediu que ele fizesse isso. Jesus não pediu que ele devolvesse dinheiro. Jesus não pediu que ele distribuísse a metade dos seus bens. Jesus disse apenas o seguinte, olha Zaqueu, hoje teve salvação nesta casa. E salvação tem uma amplitude muito grande, queridos. Alcança a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa vida material, a nossa família, o nosso trabalho, alcança tudo. Salvação tem uma abrangência muito grande. E Deus quer trazer para você essa nova qualidade de vida. Não tenha receio de subir na sua árvore. Qual é a sua árvore? Qual é? Será a árvore da fidelidade? Ou será a árvore da obediência? Ou será a árvore da submissão? Ou será a árvore de um entusiasmo maior? Qual é a sua árvore? Talvez de uma prática maior do amor? Talvez uma extensão maior do perdão? Qual é a sua árvore? Que pode fazer com que você tenha mais e mais e mais de Deus. Todos nós temos uma árvore. Todos nós temos uma jornada, um caminho a percorrer, uma estrada a cumprir, um espaço a vencer. Qual é a sua árvore? Será que é uma entrega maior a Deus? Será que é ter uma visão nova de Jesus? Será que é aceitar outra vez aquele primeiro amor que já esfriou, que já se perdeu com o passar do tempo? Eu tenho 10 anos de crente, tenho 20 anos de crente, e daí? Muitas vezes nós entramos numa mesmice, numa
esteira que nos leva a correr, a gente não sabe para onde é que você está indo, não sei. Muitas vezes a gente não sabe, nós estamos perdidos nesse cipoal de dúvidas, de incertezas. Qual é o propósito que você tem? Olhe para a sua árvore hoje. Qual é a árvore que você precisa vencer? Não, você não é de baixa estatura, não. Você tem uma multidão de problemas que estão impedindo você de enxergar Jesus. Mas hoje você pode subir um pouco mais e enxergá-lo com os olhos do coração e ver que a vida que Ele preparou para você é muito melhor do que essa vida que você está vivendo. É muito melhor. E quando você voltar à igreja, quando você voltar à sua casa, quando você voltar ao seu trabalho, você vai ter um sentimento diferente. Você vai dizer para você mesmo, para você mesma, valeu a pena cear com Jesus. Ele abriu os meus olhos. Hoje eu percebo que a minha vida mudou radicalmente e mudou para melhor. Acredite, responda para você, qual é a sua árvore? Eu poderia desenhar aqui uma série de situações, mas deixe para você responder essa pergunta. Qual é a sua árvore? Se você conseguir descobrir e vencer os protocolos e quebrar toda aquela estrutura que muitas vezes nos impede, o nosso medo de agir, Zaqueu venceu tudo isso, subiu a árvore, viu Jesus, desceu com Jesus, jantou com Jesus, comeu com Jesus e saiu para viver uma outra qualidade. Por essa razão diz, hoje houve salvação nesta casa. Que hoje haja salvação na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e ajudar você a subir na sua árvore, ou a encontrar a sua árvore. Fique de pé comigo agora, vamos orar juntos. Vamos subir a esta árvore e vamos ver novamente a possibilidade do Senhor enriquecer a nossa vida. Zaqueu não se tornou mais pobre pelo que ele fez, ele se tornou mais rico. Ele já era rico, mas rico em bens materiais. Ele se tornou rico em bens espirituais. A Bíblia não conta como foi a sequência na vida desse homem. Nós não sabemos, mas com certeza Zaqueu não viveu a mesma qualidade de vida. Curva a sua cabeça um instante. Vamos orar, lembrando da pergunta que foi feita logo no início. Qual é a minha árvore? Qual é? Será a árvore de uma entrega, de uma nova entrega? Será aquela árvore que você tem resistido subir? Será que é aquela árvore que você tem passado ao largo para não encará-la? Não, essa árvore eu não posso subir nela. Vai exigir de mim um esforço muito grande. Qual é a sua árvore? Talvez uma atitude mais meiga, mais de bondade, talvez uma atitude de menos crítica, talvez uma atitude de mais participação. Qual é a sua árvore? Com certeza todos nós a temos, todos nós. E a gente precisa responder. É uma pergunta bem simples, dentro de uma explanação bem simples, mas é uma pergunta que traz para nós uma mudança radical. E eu posso profetizar, se você conseguir descobrir a sua árvore e subir nessa árvore espiritualmente, a sua vida vai mudar. A sua vida vai passar por um processo de transformação que você nunca imaginou. Você vai crescer, como diz a palavra, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ser uma pessoa completamente nova. Pai querido, em nome de Jesus, eu fui obediente à palavra que o Espírito colocou no meu coração. E durante estes poucos minutos, Pai, que nós ocupamos aqui este púlpito, nós procuramos passar ao coração dos teus filhos e filhas que há algo maior. Zaqueu poderia ter vivido uma vida completamente tranquila, porque possuía todos os recursos necessários, mas faltava-lhe algo. Eu sei que para nós aqui, além de bens materiais que podem ser conquistados através de um trabalho, eu sei que falta algo mais que dinheiro não compra, que os bens não suprem. Falta uma presença, falta uma santidade nas nossas vidas, falta uma separação,
falta um comprometimento maior com o teu reino. Ah, Pai, tem faltado tantas coisas. Talvez por essa razão nós, na igreja, tenhamos nos assemelhado ao mundo. As mesmas coisas que acontecem do lado de fora acontecem do lado de dentro. Há intrigas, há brigas, há dissensões, há facções, há tantas coisas ruins e feias no seio da igreja, porque nós perdemos um pouco, Pai, essa visão do Senhor Jesus. Faz-nos, meu Pai, vencer essas distâncias. Faz-nos, meu Pai, buscar as prioridades na nossa vida. Faz-nos, meu Pai, subir a esta árvore para nós enxergarmos melhor o que o Senhor tem preparado para nós. Quero abençoar o teu povo nesta noite, Pai. Quero pedir que cada um saia daqui com a melhor bênção dos céus. Quero pedir, Pai, que durante esta semana cada um experimente o melhor que o Senhor tem para os filhos e filhas. Em nome de Jesus, nós estamos tomando um propósito na nossa vida. Nós estamos firmando um compromisso contigo. Nós estamos determinando um projeto, um alvo, Pai, de fazer algo mais para crescermos no teu conhecimento, para crescermos, meu Pai, na tua graça. Derrama, Pai, misericórdia sobre nós. Este povo precisa, necessita, carece de uma porção dobrada do teu Espírito. Derrama esse óleo precioso sobre as nossas cabeças nesta noite, e que nós saiamos daqui, Pai, para cantar, louvar e adorar o teu nome de verdade, como o Senhor espera de cada um de nós. Eu faço esta oração, eu entrego em tuas mãos este teu povo, e eu te agradeço pelo privilégio de estar nesta noite, nesse lugar, repartindo estas experiências, Pai, com este povo amoroso. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração e abençoa-nos, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. E que todos digam amém. Você pode repetir comigo a frase? Qual é a minha árvore? Não durma sem responder a esta pergunta nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bispo Miguel. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, por esse culto. Quero externar mais uma vez o meu carinho a todos vocês que vieram aqui pela primeira vez. Também a você que é membro desta igreja, sempre está aqui. Gostaria de fazer uma oração. Eu creio que a Bíblia diz isso, eu creio que sempre a gente, quando dá, a gente recebe, né? A gente crê que Deus está nessa noite também abençoando a vida do Bispo Tito, renovando ele. Mas eu queria fazer esta oração com você, pedir que Deus abençoasse o nosso Bispo, aquilo que ele precisa, a sua esposa, Raquel, que está aqui, a sua família. Então, antes de sair, vamos fazer esta oração. Ore comigo pedindo estas bênçãos sobre a vida do nosso bispo. Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo e por esse momento tão especial. Queremos te louvar pelo privilégio que nós tivemos de ter a presença aqui do Bispo Tito conosco, sendo este veículo, este canal da tua palavra nas nossas vidas. E nós queremos agora orar pela vida dele, interceder por ele, pedir que o Senhor possa deixar sobre a vida dele neste domingo uma bênção especial. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece as suas necessidades, aquilo que ele tem diante dele como desafio. Pai, que o Senhor o abençoe abundantemente, assim como também a vida da Raquel, a vida dos seus filhos, das suas netas, da sua casa. Oramos pela tua igreja ali em São Paulo, que o Senhor possa derramar abundantemente naquele lugar, também igualmente suprir todas as necessidades daquele teu povo. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, e ainda aquilo que o Senhor vai usá-lo aqui no nosso meio, amanhã na escola ministerial, terça-feira aqui na reunião do conselho. Que o Senhor continue derramando, falando ao coração dele, para que ele possa também nos abençoar. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, pela vida de cada amigo. Que o Senhor nos conceda a todos uma semana abundante, Senhor,
Dá para nós uma noite de paz, que nós possamos sair daqui debaixo desta bênção, deste cuidado e desta força, desta graça de Deus. Nós te louvamos por todas as coisas, nós te adoramos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa noite para você, vá em paz, Deus te abençoe rica e abundantemente.